Doutora Leonor Girão. Ora, cá estamos de regresso. Bem-vinda, doutora. Um aplauso à doutora Leonor Girão. Nós hoje só recebemos os nossos especialistas. Só doutores. Mas sempre com temas muito interessantes, porque neste caso, de vez em quando há pessoas que dizem que tem que se lavar todos os dias o cabelo, outras dizem que não se deve lavar todos os dias o cabelo. Afinal, em que é que ficamos? Olha, em quase tudo na vida é preciso um certo bom senso. Sim. Quase tudo. E aqui não faz um bocadinho esta regra, porque as pessoas têm que lavar o cabelo de forma a que fique cosmeticamente bem. Traduzindo, as pessoas que têm o cabelo muito oleoso provavelmente vão precisar de lavar todos os dias e com um shampoo, intercalando um shampoo de frequência e um shampoo apropriado para cabelo oleoso. Não tem graça, as pessoas que têm o cabelo oleoso, já ouvi muitas vezes dizerem: eu não posso lavar o cabelo todos os dias. É ao contrário. Depende com aquilo que lavar. Porque normalmente nós juntamos, para as pessoas que têm o cabelo oleoso, shampoos que têm alguns ingredientes ativos que fazem com que ele fique menos oleoso. Claro. Ou seja, que controla um bocadinho a seborreia e a oleosidade. Portanto, no fundo, o shampoo é como se fosse um medicamento que vai controlar. Precisamente, tem algumas substâncias que ajudam a controlar isso. Esses shampoos não são para ser usados em geral todos os dias. Se nós usarmos esse shampoo todos os dias, aí estamos a fazer o contrário, isto é, estamos a desengordurar em demasia. Claro. E o nosso organismo tende a chegar a um equilíbrio que às vezes nós não temos, não é? Portanto, o organismo tende a compensar produzindo ainda mais gordura. Ou seja, se nós lavarmos em excesso para o tipo de cabelo que nós temos, realmente é mau, porque o organismo vai tentar compensar ou, caso não o consiga, ficar com o cabelo seco e com o couro cabeludo a descamar e às vezes com prurido, etc. Se nós lavarmos pouco e as pessoas tiverem o cabelo muito oleoso, vai fazer como que um microclima para as bactérias, para os micróbios, concretamente até mais para os fungos que convivem connosco, que são muitas vezes responsáveis pelo aparecimento da caspa. Portanto, nem de mais, nem de menos. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas apesar de tudo, há pessoas que têm doenças do couro cabeludo. Sim. E que aí temos que juntar coisas mais específicas, isto é, que às vezes têm crostas, outras que às vezes têm inflamação e às vezes até têm pus a nível do couro cabeludo, e aí nós temos que juntar. E há pessoas também que têm aquela do cabelo, a alopécia, não é? Exatamente, há pessoas que têm, ou por via genética ou por via hormonal, têm uma queda de cabelo mais pronunciada, e aí nós temos que juntar outras coisas, não é? Queremos shampoos com algumas características especiais. No entanto, era muito importante que as pessoas percebessem que os shampoos em si, eles não chegam propriamente à raiz do cabelo, porque eles não é pressuposto que sejam absorvidos pela pele, é pressuposto que atuem à superfície. Sim. É uma lavagem externa, no fundo. É uma lavagem externa, que é importante, claro, e que modifica as condições do cabelo, faz ficar com o cabelo mais solto, ou com mais volume, ou com mais brilho. Mas quando nós temos, às vezes, uma inflamação mesmo do couro cabeludo, temos que usar outros produtos que são absorvidos, algumas loções ou medicamentos, não é? Ainda há pouco falava, num caso específico das pessoas que têm o cabelo oleoso, que intercalassem com dois tipos de shampoo diferentes. Isso é aplicado a todas as pessoas, ou seja, não se deve habituar a pele do couro cabeludo, neste caso, a sempre ao mesmo shampoo? Não tem a ver só com a questão da habituação, é a questão que eu estava a dizer para não ser tão agressivo. Sim. Porque dependendo do tipo de shampoo que é para o cabelo oleoso, porque há alguns que permitem lavar-se com esse shampoo todos os dias, mas há outros mais medicinais, sim, mais fortes, assim se pode dizer, com ingredientes ativos em maior concentração, que são mais agressivos para ser usados todos os dias. Okay. Então nós estamos a intercalá-lo, não é por uma questão de habituação, sim, é para não ser tão agressivo. Então, mas regra geral, se não houver uma característica específica, pode-se lavar durante anos com o mesmo shampoo? Pode-se lavar anos. Ou aconselha trocar? Eu aconselho a trocar neste sentido. Nós sabemos, como referi há bocado, que nós temos vários micróbios que convivem connosco, é normal, faz parte. Sim. E há uma certa habituação a alguns dos shampoos. E quando habituam a alguns dos shampoos, sobretudo nas pessoas que têm mais tendência a ter o cabelo oleoso e com descamação, quando há uma habituação, normalmente essa população de fungos volta outra vez a crescer e a provocar caspa. Nessa altura é importante nós mudarmos de shampoo. Até pode ser um similar. Ou seja, até pode ter uma composição muito parecida, mas o facto de não ser exatamente igual, de ter expientes diferentes, confunde-os. Muda às vezes ligeiramente o pH, muda ligeiramente as concentrações dos ingredientes, pode ser o suficiente para aquela população de micróbios desaparecer, digamos assim, e andarmos bem outra vez durante uma temporada. Quem é que deve escolher o shampoo? Somos nós que devemos escolher o nosso shampoo, deve ser o nosso cabeleireiro ou devemos ter um aconselhamento dermatológico? Como é que sabemos qual é o shampoo indicado para nós? Eu dizia quase as três coisas, porque é assim, quando nós não temos nem comichões, nem nada de extraordinário, conseguimos perceber se o nosso cabelo, e o cabeleireiro também pode ajudar nisso, se o nosso cabelo cosmeticamente anda bem e é um cabelo, por exemplo, que nem é demasiado oleoso nem demasiado seco, aí a pessoa
pode comprar dentro do supermercado um cabelo com essas características. Um shampoo com essas características, adequado a um cabelo normal, discretamente mais oleoso ou discretamente mais seco. Aproveito para lembrar que as senhoras que pintam o cabelo ou que põem colorações faz com que o cabelo fique mais seco. Portanto, podem comprar shampoos que sejam adequados a isso, inclusive nos supermercados. E depois também há, para quem tem o cabelo seco, amaciadores e coisas similares, não é? E não só para quem tem o cabelo seco. Existem máscaras e existem acondicionadores, não é? Os tais amaciadores, que não é só para quem tem o cabelo muito seco, mas, por exemplo, nas pessoas que têm... É que o meu cabelo é mais oleoso. Se eu for pôr amaciadores, coitadinho, porque fica tudo colado ao corpo cabeludo. Nós devemos encarar o cabelo ao lembrarmos que o cabelo imaginamos como se tivesse as camas de um peixe, não é? E que de vez em quando abrem, não é? E que então, quando abre, as cutículas do cabelo, fica o cabelo como espigado ou estragado. Isso acontece mais naturalmente quando os cabelos que são mais compridos, não é propriamente o seu caso. Portanto, as pessoas que têm um cabelo muito comprido, as senhoras, é importante usar um amaciador porque ajuda a que essas cutículas estejam mais lisinhas. Nas pontas, portanto, nas pontas, porque de outra forma, com a escovagem, com o comprimento, é uma fibra morta, não é? O cabelo não sangra, não tem vasos. E, portanto, se nós não cuidarmos dessa fibra, vai fazer com que ele comece a quebrar, a partir, a ficar mais espigado. Portanto, as pessoas que têm o cabelo comprido, é importante realmente utilizar um acondicionador. Há uma forma correta de lavar o cabelo? Ou seja, uma metodologia que seja aconselhada pelos dermatologistas? Ou não? Há formas de lavar o cabelo que são importantes. De trás para a frente, da frente para trás. Não é tanto a questão de trás para a frente, mas é importante que os ingredientes do shampoo realmente cheguem à raiz do cabelo, ou seja, é importante que o shampoo atue a nível da superfície do couro cabeludo. Eu dou um exemplo, que às vezes vejo isso e farto-me de barafestar com a minha filha por causa disso. O shampoo, quando se aplica, não é só para fazer assim. Senão fica toda a superfície, não é? Faz assim com a mão. Tem que ser um bocadinho com as unhas, não para magoar o couro cabeludo, mas de forma a que ele penetre e que chegue à superfície do couro cabeludo para realmente, a nível da raiz... Tem que ter alguma intensidade na lavagem, exatamente, não é? Tem que ter alguma intensidade, tem que penetrar. Isso é tanto mais importante quanto mais denso é o shampoo, não é? Quanto mais denso é o cabelo. Cabeleireiros, virem-me lavar o cabelo assim, a dizer, não, festinhas é em casa, faça favor de me lavar o cabelo de forma a que eu sinta, não é? Claro, eles podem fazer... Põem-se ali, quer dizer, por amor da podem santa. fazer as festinhas no fim. No fim, mas ótimo. também lavem, claro, não é? E até acho muito bem que façam uma massagem, que é uma coisa super agradável. Mas é no fim. Pronto, é verdade. Mas, na realidade, quando o cabelo é denso, o shampoo tem que penetrar. E depois, por outro lado, nós sabemos, e tem alguns estudos, porque colaboro em alguns testes, precisamente, de tolerância dos produtos, etc., e de oleosidade, em que nós medimos a oleosidade do cabelo. E, por exemplo, em algumas das senhoras, quando fizemos esses testes, que estávamos a testar um dos produtos, percebeu-se que as pessoas, se fizerem 2 aplicações do shampoo, por exemplo, algumas das pessoas que tinham o cabelo francamente oleoso, porque aí tínhamos pessoas com patologia, isto é, com o cabelo com muita descamação, praticamente não precisavam depois de utilizar remédios ou medicamentos de aplicar. Portanto, uma boa lavagem era fundamental. Uma boa lavagem com o produto muitas vezes era o suficiente para retirar o excesso de oleosidade com o shampoo adequado, volto a frisar, porque também não se quer que desengordure de tal forma que faz com que Portanto, lavar pouco o cabelo é um mito. Lavar pouco o cabelo é um mito. É um mito, é um facto. Deve ser lavado com o shampoo adequado. Pode ser lavado todos os dias. Nas pessoas que fazem desporto ou que têm alguns empregos, por exemplo, estou-me a lembrar nas padarias, que têm às vezes até o próprio pó, farinha, etc. E usam as toucas e que transpiram mais. É importante que lavem todos os dias com um shampoo que não seja agressivo. Essencialmente isso. Estão sujeitas àqueles aos cheiros dos fritos. Claro, naturalmente. Que trabalham em ambientes muito fechados, que apanham os cheiros todos, convém lavarem o cabelinho, não é? E sobretudo porque muitas das pessoas a nível da restauração têm que utilizar as toucas, é fundamental. Isso faz transpirar mais, sobretudo no verão. E ao transpirar mais, faz mais seborreia, o que nós chamamos mais seborreia, ou seja, fica o cabelo mais oleoso, com aquela caspa horrível que nós não gostamos. Às vezes faz inflamações do couro cabeludo, fica vermelho e a descamar. E, portanto, aí é fundamental que realmente lavem o cabelo e bem, fazendo com que o shampoo penetre mesmo dentro de... Muito bem, doutora Leonor, foi preciosos estes seus conselhos. Por isso mesmo queremos agradecer à doutora Leonor.